Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle e eu já quero começar o jornal de hoje me desculpando pela ausência no mês passado no jornal. É que, o roteiro já estava pronto, estava tudo certinho, só faltava gravar e agora aqui esqueci. É isso mesmo, eu esqueci completamente de gravar o episódio porque a minha segunda quinzena de janeiro foi um caos aqui em casa, então assim, realmente eu peço desculpas. Tá, então eu guardei o roteiro que eu ia fazer no mês passado para o próximo e resolvi fazer algo bem diferente hoje, que é um misto de dicas e resenha de capas, se é que a gente pode chamar assim, né, se é que isso existe. Mas enfim, no finalzinho do mês passado eu pedi para os membros do grupo enviarem aí suas capas de livros preferidas e eu escolhi duas enviadas por vocês, porque eram livros que eu já tinha lido, e mais uma que eu li, mas não foi citada por ninguém, mas é uma capa que eu gosto muitíssimo. E aliás, eu vou deixar aqui o link para o nosso grupo na descrição desse vídeo, né, porque é por lá que a gente interage melhor com o nosso público, que a gente pede sugestões, divulga os novos episódios e também comenta e, enfim, sinaliza quando tem eventuais problemas com os podcasts, tá? Então, caso vocês queiram entrar no nosso grupo, serão mais que bem-vindos, tá? O link tá ali embaixo. Então vamos lá, né? A primeira sugestão que a gente recebeu foi a capa de 1984, a famosa distopia de George Orwell, que foi enviada pela Marina Guerra, e esta capa é da edição da editora Príncipes, e nela nós temos um fundo vermelho com o nome da obra em preto do autor em azul, com a imagem de um olho em destaque aí bem grande, ocupando uma boa porcentagem aí da capa. E o nome nos diz imediatamente o ano em que a história se passa, né, nos situando aí no espaço-tempo, de certa forma. Além de estar com fonte simples e bem grande, ocupando aí, né, uma boa parte da capa também. Nós temos a simbologia do olho, representando o grande irmão do livro, que é uma obra distópica, né, em que o governo ele tem total controle sobre a vida dos cidadãos e os observa, né, através de uma teletela que é instalada na casa das pessoas. Então, esse olho realmente faz aí referência a essa excessiva observação governamental na vida das pessoas que moram ali naquele local. A escolha de fontes também é muito importante de observar, porque a gente tem aí fontes simples, né, fontes limpas, que facilitam a leitura e também remete ao leitor esse clima de uma história mais crua, sem muitos enfeites, sem muitos ornamentos, de certa forma. E o autor do livro, o nome do autor do livro, ele tá aí levemente menor que o nome do livro em si, né, mas também aparece em certo destaque, indicando que o nome dele já é também tão grande, tão conhecido quanto a obra, certo? E no geral, assim, essa capa ela transmite os temas do livro, de controle governamental, de censura por meio desse excessivo controle, de tratar as pessoas como se fosse uma massa uniforme, de certa forma. No geral, a capa do livro ela transmite esses temas do livro, né, de controle governamental e censura, por meio do uso de imagens e tipografia, né? O design é simples e clássico e reflete já o status do livro como um clássico moderno da literatura também. E aqui fica a nossa primeira dica, né? Particularmente eu não acho essa capa bonita esteticamente falando, mas isso é irrelevante quando se trata de capas, né? Porque a capa do seu livro, a capa da sua obra, ela não é para ser bonita, ela é para comunicar adequadamente o tema da sua história. E eu já vi vários escritores independentes aí que erraram nessa parte e acabaram com livros calhados por bastante tempo, mas em um relacionamento eles conseguiram aí mudar essa arte da capa para uma que fosse mais adequada pro tema, para a abordagem que ele dá pro livro, e aí sim a coisa engrenou, então é importante você guardar isso em mente também. A segunda capa que nós vamos analisar é a do Drácula de Bram Stoker, que foi enviada pela Isabela Costa, editada, salvo engano, pela editora Darkside. E nela, na capa em si, a gente não tem nenhum texto, né, que foi reservado aí para a lombada do livro, e onde temos, que é onde a gente tem aí o nome da obra e do autor escrito em dourado. E a capa em si é toda preta, né, no esquema desses livros mais antigos, aí mais vintage, com o desenho de um morcego também em dourado. Essa capa é particularmente interessante porque se trata, né, de uma obra clássica do vampirismo e isso fica bem evidente. Essa escolha de simbologia deixa realmente esse tema bem evidente, já que o morcego simbolicamente está aí bem associado aos vampiros. Também passa essa aura de livro antigo, né, embora seja uma edição recente, que combina perfeitamente com o fato de já ser uma obra aí que foi lançada em outro século, já tem bastante tempo circulando. Também aí quando os livros eram feitos de outra maneira, bem diferente, e portanto aí a gente tinha uma padronagem de capas bem diferente dessas que a gente tem hoje. E o fato da obra também já ter tido muitas outras edições com inúmeras
capas não é um problema nenhum, já que essa se destaca em relação às outras, justamente por essa simplicidade, né? Tem capas aí do Drácula que são super enfeitadas e cheias de coisas, e são sim muito bonitas, mas essa se destaca justamente pelo contrário, por ser simples, porque ela vai direto ao ponto, e de certa forma ela deixa também um ar de mistério para quem só ouviu falar do tema por cima, mas ainda não leu a obra e não sabe aí em detalhes do que se trata. E aqui é onde entra a nossa segunda dica, né? Muitas vezes você não vai precisar de uma capa cheia de elementos, com muitas fontes elaboradas, altamente colorida, toda enfeitada aí para passar a sua mensagem, tá? Dependendo do tema, da atmosfera que você quer criar com sua história e até da época em que ela se passa, pode ser melhor você ir pelo caminho oposto e fazer algo mais simples e direto. Afinal de contas, menos não é mais apenas de texto, certo? E por fim, eu trago aqui minha humilde contribuição para vocês, né, nesse tópico, que é a edição da Martins Fontes do primeiro livro da saga O Senhor dos Anéis, lá do Tolkien, né, que é um dos meus preferidos, A Sociedade do Anel. E ela é a mais colorida e viva das três, né, com mais elementos visuais e tem mais potencial, assim, de chamar visualmente a atenção do leitor. Mas a gente vê que isso não é só por beleza, tá? Isso também tem um motivo, né, porque a gente vê aí alguns membros da sociedade seguindo o caminho da floresta, montados em seus cavalos, provavelmente ali no início da viagem, e a gente já consegue identificar vários elementos que serão retomados, né, mencionados ali ao longo da trama, que é a própria sociedade, a viagem e o território, né, que é ao mesmo tempo ali vasto e exuberante, todo bonito, mas que também é misterioso, né, com promessas de perigos que ainda a gente nem tá vendo, né, tem aquela parte ali da imagem ao fundo, mas ao fundo que tá mais escura, e se a gente prestar atenção, a gente consegue até perceber que eles não formam ali um bloco homogêneo, os personagens, eles não viajam exatamente juntos, é que provavelmente aí serve para indicar essa separação dos grupos que vai ocorrer mais adiante, essa parte da história. A gente também tem um detalhe diferente aí, que é o oposto do que a gente viu no restante, que é o nome do Tolkien aparecendo bem maior que o nome da obra, né, indicando que o criador já é mais famoso do que sua criação, e é bem provável que alguém aí que goste de fantasia, só de ler o nome dele já vai querer saber do que se trata o livro, que é algo que meio que só acontece quando a obra ela já é tão reconhecida que tornou o autor aí extremamente famoso, sobretudo entre os sonhos do meio. E por fim, a gente aprende aqui também uma lição valiosa para quem vai escrever séries de livros, principalmente. Quando você for fazer sua própria capa ou for passar para o profissional de design que você vai contratar para essa função, né, aquilo que você tem em mente para que ele faça a melhor capa possível, você tem que priorizar elementos que vão aparecer naquela parte específica da trama, né? Não tem porque a gente ainda tá mencionando aí, por exemplo, batalhas que não vão ocorrer nesse livro, ou nesse caso específico do Senhor dos Anéis, a famigerada chegada à Montanha da Perdição, porque isso é o fim da trama, então não precisa ser mencionado agora que ainda é o primeiro livro, né, dessa sequência de histórias. Então, aí ao colocar na capa os elementos que não vão ser abordados naquele pedaço específico da trama que você está desejando contar, você gera uma expectativa no leitor. E pior ainda, não é que você gera só uma expectativa, é uma expectativa que você sabe que não vai ser suprida naquela obra. E isso vai gerar muita decepção no seu público. Então é muito importante você pensar nisso também, né? Mostre só o que deve ser mostrado, né? Vai com calma, se não vai aparecer agora, se não vai ser... Aliás, se não vai estar no livro agora, na trama, no texto, não precisa aparecer na capa ainda, tá? Calma. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo se você curtiu o conteúdo, ou de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe seus comentários aí com suas sugestões de temas para os próximos podcasts e nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau!